eu vim de uma família assim pobre, mas assim muito assim, como eu posso dizer, caprichosa. Eu sou afrodescendente. A minha família não é só de negro, é aquela mistura quando vai ter uns casamentos, tá entendendo? Eu trabalhei sobre as ervas medicinais na África, porque naquela época não existia um médico que estuda nas faculdades, e sim o curadeiro. Qualquer pessoa que quiser consultar sobre a arte, chega aqui e pega. A cultura afro foi trazida agora, não era valorizada. Quem já teve aqui alguma problema de papeira? Então, quando eu digo nós somos afrodescendentes, todos os meus alunos, eles sabem o que significa isso. Vamos dar aqui a opinião. Vamos lá. Boi, boi, boi. Bora com a maquinina. Boi da cara preta. As cantigas de Ninário, toda a cultura tradicional popular, ele vem dotado de uma gama de preconceito. Pega essa menina que está pintando aquarela. Eu precisava, de uma certa forma, internalizar, buscar a identidade da minha identidade e a identidade do meu aluno. Boi da cara branca. Pega essa menina que não Come pelanca. Ele pode ser de várias cores. Boi da cara azul. Pega essa menina que Não come chuchu. Ressignifiquei isso. Não é a cor da cara do boi que a criança tinha medo, e sim de um boi. Boi, 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 boi da cara. Respira. Bom, o objetivo é a musicalização das crianças, né? É estimular a criatividade, a coordenação motora, a inventividade. O objetivo não é transformá-los em músicos. Claro que daqui vão sair alguns músicos ou não. Eu tinha que começar por algo. Eu escolhi a flauta doce por ser um instrumento que tem um custo barato. E que quando eles começam a tocar, essa memória musical aflora, vem à tona. Tudo em nível gradativo, né? Cai, balão, atirei o pau no gato, escravo de Jó. E hoje eles estão executando Ode de Alegria, de Beethoven. Eu falei a vocês que nessa parte não é velocidade que eu quero, é peso. São melodias que estão no inconsciente popular. Nós passamos por um segundo momento que trabalhamos algumas músicas populares brasileiras, trabalhamos músicas eruditas, e depois damos um tempo mesmo trabalhando especificamente com música brasileira, que é para trabalhar as células rítmicas, que tem um pouco de complexidade maior. E muitos dos valores que estão aí passavam despercebidos por ele. Eles não se reconheciam como indivíduo dentro desses valores. Eu trago sempre a música como argumento, como meio e como finalidade mesmo, para a gente chegar em questões que envolvem mais a construção de cada um deles. A história da cultura brasileira e africana, ela começa justamente com a promulgação da Constituição de 1988, quando os movimentos sociais começam a construir a sua cidadania. A Lei 10.639, eu entendo tanto como uma exigência quanto uma conquista histórica. É uma lei federal que trata da obrigatoriedade
da inclusão do ensino, da história. E aí eu fui pesquisar sobre do que se tratava essa lei. Cultura, do Tratado do Legado dos Povos Negros Africanos aqui no Brasil. E aí eu descobri que ela não só fazia, que eu não só fazia parte da minha prática dentro da sala de aula. Falava essa questão da Lei Áurea, né, da Lei do Sexagenário. Como fazia parte da minha vida. Falava sobre a questão do processo da escravidão no Brasil. Mostrava de uma forma sempre centrada na história europeia, né? O diferencial é que o olhar se voltou para esse assunto com muito mais ênfase. Determina a inclusão da cultura africana. Se formos pensar nesse histórico até ela se concretizar em 2003, da cultura negra e afro-brasileira no currículo escolar. Ela é uma exigência do movimento negro desde a década de 40. A comunidade passa a voltar a atenção para esse assunto e ele passa a ganhar um valor que não tinha anteriormente. Abdias Nascimento começa com essa exigência para que esses conteúdos façam parte do currículo escolar. Que dentro da escola haja uma reflexão. E aí ela só vai culminar em 2003. E aí é uma longa trajetória. Uma postura do professor, uma busca pelos conhecimentos que a África nos deu. Como tal, é natural que esteja nas salas de aulas. Não é doação, não é benesse, é exigência e é conquista. Valorizada tanto quanto outras culturas, outras histórias. Apesar de ser uma coisa antiga, porém, não se tinha essa abertura de estar realmente discutindo África na escola. Porque tem que se desconstruir muito do que a gente construiu em relação à questão da África, né? Mas trazer isso como uma forma de ligar o aluno à sua identidade. Eu acho que foi um grande impacto, porque daí em diante teve que se pensar em mudanças. Quando a gente estudava nos livros didáticos, a África ela só vinha como o Egito. De fazê-lo refletir sobre essa identidade e se gostar. Antes, os livros didáticos só traziam figuras de pessoas brancas. Ela veio sinalizar isso e me mostrar a necessidade de pontuar. Pessoas bem-sucedidas, sorridentes, mas todas de raça branca. Dentro da escola, essa cultura que é minha. Já que é uma civilização milenária, uma das maiores, mas a gente nunca viu o Egito como fazendo parte da África. Foi uma cultura que foi trazida, mas que ela pertence a mim, a minha condição de brasileira. E aos poucos, hoje a gente percebe a necessidade de estar trabalhando isso, né, para a formação mesmo das nossas crianças. A atividade que eu realizei foi uma atividade de conto e reconto. Ana Maria Machado. E o nome do livro? Menina Bonita do Laço de Fita. A ideia da contação era buscar que as crianças se identificassem e entendessem um pouquinho da sua ancestralidade. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos passeiam, duas azeitonas, pretas daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram edindurinhos e bem negros, ficapos à noite. O coelhinho ele questiona o tempo todo por que a menina é negra. De fazer tranquinhas do cabelo dela e finhar com um laço de fita. E a partir das suposições que a menina relata, o coelhinho vai para tentar virar negro também. Todo mundo vê como é bonita a menina do laço de fita. Através dessa história eu consegui atingir o meu público, que são crianças de 4 anos, né? De uma forma lúdica, de uma forma divertida. Olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. Jaqueline, vai vou fazer xixi. O objetivo maior da educação infantil é fazer com que a criança se reconheça e se perceba dentro do mundo. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer tranquinhas do cabelo dela. Capoeira é uma arte que educa, uma arte que transforma, uma arte que modela, uma arte que reeduca aqueles alunos que não tinham oportunidade de vida. A atividade de capoeira veio acrescentar, né? Enriquecer mais o nosso trabalho, que a própria comunidade da escola, né, convidou, trouxe o professor Passarinho de capoeira para estar ajudando a gente. Estavam vindo pessoas estranhas usar a quadra. Então, aprendendo a ler, eu desenvolvo minha mente. Aprendendo a jogar,
eu desenvolvo o meu corpo. As atividades que foram realizadas hoje aqui na escola estão todas inseridas no projeto Eu, a Escola e a Família Construímos a Paz, que está fundamentada na Lei 10.639, duas atividades que foram bastante interessantes, que é a do primeiro ano, que foi a produção do mural, a partir da contação de histórias, a lenda africana. Aí, a partir dessas lendas africanas, eles produziram o desenho deles e aí colocaram no mural que foi apresentado por eles mesmos. Então, todo o nosso trabalho está envolvido, né, com base na lei. Só fizemos um casamento, né? Foi um momento oportuno de estar colocando a contação de histórias também no projeto Eu, a Escola e a Família Construímos a Paz. Salve, salve, capoeira! Ó pau! Aê, ô, aê, ô, vem criança, vem jogar. É afrodescendente. Isso é presença negra. Eu estou usando 2 documentários, Vista a Minha Pele e Negação no Brasil. São documentários que tratam justamente do impacto, né, da questão dos preconceitos em função da cor da pele. Então, nós discutimos em sala de aula, né, essa questão da discriminação, do preconceito. Há uma troca de, né, ideias com relação a isso, em semicírculo, de uma forma bastante tranquila, sem nenhuma cobrança de notas. E logo em seguida passa o documentário, nós passamos o documentário e no final é feito uma produção escrita. Eles participam, eles se identificam, então eles, poxa, professor, eu não tinha percebido isso, eu não tinha percebido que era discriminado em uma fila de banco, em um determinado local da cidade, eu não tinha percebido que eu sou olhado de uma forma diferenciada quando estou no fundo do ônibus. Então, trabalhando, né, volto a dizer, de uma forma séria, constante com os alunos, nós teremos alguns estereótipos desfeitos. Prestem bastante atenção no que vamos apresentar. Bom, nosso espetáculo, Um Olhar sobre a Revolta dos Búzios, ele não nasceu esse ano, de 2008. Ele foi idealizado e concretizado em 2007 pela equipe de professoras que estava na escola à época. Então, eu sou nova na escola, entrei esse ano e, na verdade, fizemos uma releitura desse espetáculo. E essa releitura teve a vantagem de ter o quê? A colaboração de todo o aparato teatral, né? Que a escola não dispunha no ano passado, 2007, e que eu trouxe para os alunos. E assim, nosso objetivo é realmente não só falar da lei, mas torná-la uma apropriação dos alunos, da comunidade. Então, a lei ela só tem a razão de ser enquanto a comunidade se apropria dela. E a apropriação através do teatro foi um modo assim que eu achei excelente de trabalhar a lei. O aluno se vendo, o aluno conhecendo a sua história através da proposta do teatro. Muito obrigada. Não é receita, não é para ser, as maneiras podem e devem ser múltiplas. Elas estão determinadas a trabalhar esse conteúdo. Mas vou trazer alguns ingredientes que eu acho extremamente necessários. Tanto as escolas públicas como as particulares. Vai para além do folclore, vai para além apenas de datas. Uma tendência dela estar se configurando enquanto disciplina, um momento estanque para estar estudando isso, não é o ideal, isso já foi sinalizado desde o início. Que são pontuadas no calendário da grade escolar ou mesmo no ano letivo. Tem que ser um trabalho sério, responsável, como é feito com a língua portuguesa. Tais culturas, tais saberes, tais histórias devem fazer parte do calendário anual. Como é feito com a matemática. Os melhores percussionistas passaram pelos toques, estudaram os toques dos candomblés. Com a importância que é dada para os vestibulares. O próprio teatro é considerado a arte mais completa dentre as artes existentes. E a música baiana em si hoje, a percussão dela são variações desses toques. Ela contempla não só diversas linguagens artísticas. Eu acho que a diversidade já está na própria sala.
como diversos conteúdos. Porque sempre que se pensa em negro, sempre que se pensa em África, se pensa em exótico. Você observando os alunos, você já vê a África ali dentro. Né, como algo que não fosse comum ou civilizado. E levando muito a sério a questão do respeito ao outro, no cotidiano. Então tem que estar pensando essa linguagem, ter cuidado com essa linguagem, porque ela quase sempre vem de um lugar etnocêntrico. Como é que você ensina ritmo ao menino se você não tocar nessa questão da cultura afro? As habilidades da educação infantil, elas estão muito mais voltadas à expressão corporal, à questão do movimento, à questão da oralidade. Várias cores, vários tipos de cabelo. A questão do reconto, a questão de coesão, a questão de coerência. Então o aluno passa a se ver, ele passa a se enxergar, ele passa a ser valorizado pela escola também. A questão de respeitar a cultura do outro, de identificar a cultura do outro. Porque se fala dele, é dele que se constrói o conhecimento. Então, é por esse caminho que eu tenho buscado exercer minha prática hoje. O aluno sempre está fazendo o batuque, né, como chamado, na mesa. O aluno se perguntava onde estava a família dele na foto. Então tudo pode ser aproveitado dentro dessa diversidade na sala. Onde na hora de construir um desenho, ele pintava de verde, de amarelo, de uma cor de lápis de cor chamada cor da pele, que eu nunca vi nenhuma pele rosa. Se vê, né, ela passa a se ver dentro do processo. Ela passa a se identificar. Ele não se pintava de marrom, de negro. Né, ela passa a descobrir valores, né, em cima dos seus próprios valores. Aprenderam também que o que vem da África é bom. No momento que você está trabalhando a questão das habilidades, os conteúdos, a gente está inserindo mesmo a importância da valorização do negro. Não tem aquela imagem que da África é só sofrimento, é só coisas negativas, muito pelo contrário. O resgate da cultura, né, não só nas datas comemorativas, né, mas no dia a dia da sala de aula. Eu gosto de beterraba. Come! Nhome! Nós trabalhamos um projeto Alimentação Saudável. Então estávamos trabalhando sobre os vegetais, né, as hortaliças e tal, na alimentação, uma alimentação saudável, as frutas. E aí incluímos a alimentação indígena. E daí surgiu a ideia de trabalhar a sopa dos 10 índiozinhos, que eles já fizeram um trabalho e estavam retomando. Vamos cantar assim, ó. Flor, minha flor, vem cá. Flor, minha flor, tralalalala. Aí foi a história da Flor Diferente. Essa história foi criada por mim em 2002. Nessa época ainda não se falava, não é? Ainda não existia a Lei 10.639. Mas minha preocupação já era tão grande sobre isso, eu como professora negra, e que sempre senti na pele o problema, então eu já procurava trabalhar com meus alunos desde o pré sobre isso. E eu já via a indiferença com alguns colegas que são negros, e então eu tive a ideia de fazer essa história para trabalhar as diferenças através dessa historinha, para eles entenderem por que nós somos de cor diferente e ter uma aceitação melhor dos colegas um com o outro. Eu acho muito importante trabalhar dessa forma. Vamos cantar? Nosso jardim ficou assim, bem colorido, bem mais bonita, a flor azul veio animar e também diversificar. Lá, 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 hey! Samba Lelê tá doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. A primeira atividade foi uma ciranda, uma roda de samba, samba de roda. E a segunda atividade foi Escravos de Jó. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Conta-se uma lenda que no recôncavo baiano, os escravos, enquanto brincavam, jogavam de escravos, os senhores de engenho observavam de suas casas, das casas grandes, e pensava-se que eles estavam apenas brincando. Na verdade, eles estavam escolhendo o próximo escravo a fugir.
Então, são brincadeiras, como várias brincadeiras do nosso folclore, que fazem parte da nossa história, que foram construídas e que retratam as relações sociais de uma época. O projeto Povo Artista é um projeto que nasceu na minha cabeça desde 2007, quando eu estava estudando as temáticas afrodescendentes, um texto de uma pesquisadora gaúcha, Petronilha. Eu disse, que tal a gente estudar um povo africano que faz umas casas belíssimas, já que a gente vai trabalhar em geometria os cones, os círculos, as pirâmides, os cubos, e a gente começou a pesquisar. Então, o primeiro passo foi pesquisar o que os alunos sabiam sobre África e sobre algum povo africano. Então, sugeri para o grupo que nós formatássemos o projeto para que fôssemos fazer as pesquisas de fato e que tivéssemos um resultado deste projeto. O passo seguinte foi formatar o que os alunos tinham visto na internet, nos livros, no papel. Então, cada aluno ficou encarregado de desenhar as formas geométricas, os motivos das casas, pintar com lápis de cor, para que a gente pudesse ter uma prévia da etapa seguinte. A etapa seguinte foi trabalhar argila. Nós fizemos as casas com vários formatos, quadrados, redondos, e deixamos a etapa de secagem. E passar para a argila de uma forma mais consciente, de espaço, de cores, de matizes que o povo Ndebele usa nas suas pinturas. Nós usamos principalmente habilidades de leitura, várias leituras, né? Leitura virtual, leitura de imagens, e habilidades principais foram as de oralidade, de produção escrita, né? Porque os alunos fizeram, além de relatórios coletivos, eles fizeram suas produções individuais. Na área de matemática, nós podemos ver a questão do dólar zimbabuano, por exemplo. É uma curiosidade contar que um dólar americano vale 20 mil vezes mais que um dólar zimbabuano. Então, os alunos, nesse período de crise econômica, também puderam fazer uma ponte com esses conhecimentos que a gente teve na área de matemática, sem contar a geometria, as problematizações, as questões populacionais, e geografia, história, localização do povo, respeito às diferenças, às diferentes culturas. E foi, assim, um projeto muito rico. Meu nome é Bial. Eu aprendi um pouquinho do povo Ndebele. São pintadas e coloridas a fazer a casa de geometria. Pablo. E aí, galera? Como é que tá? Tudo bom? O estelhado é de palha. Quando morre alguém, eles fazem o voodoo. Geometria, o formato da casa e as pinturas. Tchau! Quando eu me tornei professora, eu trouxe comigo uma caixa. E eu acho que o tempo verbal que a gente precisa estar usando sempre é o gerúndio. E dentro dessa minha caixa, eu trouxe muitos sonhos. Estar aprendendo, lendo, estudando, caminhando. Dentro desse meu sonho, veio o sonho do mundo melhor. Acho que o papel principal do professor é saber dialogar com essa diversidade. E a possibilidade de ver possibilidades na vida delas. É de estar dando condições a esse aluno de ser um cidadão crítico. O excesso de violência na sociedade, né, vem de um descaso muito grande com a educação e com o educador no país. Eu acho que a gente não faz nada sem colocar o sentimento da gente. A partir do momento que se investe na escola, se investe no educador, se investe na criança para estar dentro da escola... Mudar a visão que temos da nossa cor, da nossa história. Você diminui a probabilidade dela estar envolvida em situações de risco. Agora eu queria que abrisse as portas, como vocês abriram agora, é a primeira vez. Dos nossos antepassados, conhecer os antepassados. Porque a gente fica com muita coisa assim acumulada sem poder mostrar, nunca mostrou. Nós trabalhamos com a formação integral do ser. Toma curso, vai para a educação continuada. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande em formar essas crianças. É sempre dando, mas não mostra os talentos da gente. Então eu tenho um papel, assim, acho que especial. Fala sobre as leis, mas não se dá uma abertura para o professor mostrar o trabalho. Na formação dessas crianças. Muito obrigada a vocês.
Eu, como professora negra... Não foi de coração, eu espero que essa fita passe. E que eles não venham a sofrer o que eu mesma passei em escola pública quando era criança, sendo negra. E traga algum conhecimento melhor a gente, tá entendendo? Gosto do que eu faço com muito amor. E foi numa sala de aula que eu me encontrei. Ele é importante justamente para a construção da cidadania dessas crianças. Esse movimento, né, político, social. Principalmente os alunos afrodescendentes se sentirem competentes, capazes. Adiante vai trazer grandes resultados. A importância do papel dele enquanto transformador dessa sociedade que aí se encontra. Então, agradeço pela oportunidade e que sejamos felizes na educação. Então, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Ainda bem que não tá gravando. Eu ruí as unhas, tirei o esmalte todo, mexi com a argila, ficou preta. E posso ser verdadeira, né? O que, Dali? Você quer perguntar? Perguntando. Eu ainda não dei uma olhada não, mas pode ser. Os celulares estão ligados. Débora, não foi? Foi você, Débora. Eu vou ter que fazer de novo. Vê depois, se não prestar, não vai nada ao ar. Então, eu acredito que esta postura do recreio que tocou... Até uma próxima vez, que eu espero que não aconteça mais. Só isso. A ledora tá morta. Isso aí. Qual é, menino? Último bafo de fita. Vem.